Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Boa tarde, Sardenberg, Cássia, ouvintes e espectadores do CBN Brasil. Boa tarde, Vera. Bom, a chamada janela partidária, quando os políticos podem mudar de partido sem sofrer nenhum tipo de sanção, vai até o dia 1º de abril, né? Nós estamos em... 16 de março. 16 de março, tem 2 semaninhas aí. Tá um tal de pula a janela pra cá, fecha a janela de lá, abre a cortina, fecha a cortina, desce a persiana. Tá uma movimentação braba, o Sardenberg. Ficou bom. E o principal assunto aí que tem mobilizado a gente, e eu fico até pensando assim, né? A gente fica tão mobilizado falando de gente que tem 1% ou 2% nas pesquisas. Esse pessoal também está se dando uma enorme importância. Se somar todos eles, eles não chegam muitas vezes a 5%, mas ainda assim ficam elucubrando, falando, bolando estratégias. Então agora a grande questão é, Eduardo Leite vai ou não para o PSD para ser candidato, ou fica no PSDB para tentar fazer algum tipo de tapetão que faça com que o jogo seja zerado. O governador do Rio Grande do Sul começou a falar nessa possibilidade. Ele está sendo aí cantado por tucanos que não gostam do João Dória e que dizem a ele haver a possibilidade de rever a decisão das prévias do partido. Qual seria esse bem bolado, Sardenberg? Eles levariam aos outros partidos que estão discutindo um candidato único da chamada terceira via os 2 nomes. Não iriam com um pacote pronto dizendo que é o Dória o pré-candidato, e que aí os outros partidos teriam a possibilidade de opinar se eles gostariam de uma aliança com o Dória ou com ele, Eduardo Leite. Só que para isso precisa combinar com o russo, né, que é o João Dória. Ele ganhou uma prévia, foi uma disputa homologada pelo próprio PSDB, com todos os trâmites internos, comunicada à Justiça Eleitoral. Por que diabos ele abriria a mão disso de bom grado para reabrir a questão? Então, aliados do Dória com quem eu conversei deram risada dessa possibilidade, disseram que é impossível, que a democracia existe para ser cumprida e que a chance disso acontecer é zero. O Dória já acenou com a possibilidade de abrir mão da candidatura em nome de uma candidatura comum. Mas veja, isso seria feito lá na frente, diante de pesquisas que mostrassem as chances de um ou de outro, e não dentro do partido. Ele não quer reabrir a disputa interna. Então o Leite ou está sendo um pouco ingênuo, ou está com medo de deixar o governo e mudar para um partido sem saber se vai ter a candidatura levada até o final e sem saber os efeitos colaterais que isso pode trazer para a imagem dele, como a gente mesmo já discutiu aqui, ele sendo muito novo e fazendo um movimento desse de não aceitar um resultado. Então tá tudo bem nebuloso, diga. Agora, Vera, eu queria que você nos falasse um pouco sobre prazos. Essa regra, essa possibilidade de trocar de partido, ela vai até 1º de abril, é isso? 2 de abril, que é um mês antes, 6 meses antes da eleição, sim, mas tem que definir tudo até o dia 1º. Uhum. Definir até o dia 1º de abril, quer dizer, então, o primeiro passo é escolher partidos, né? Então, Exato. Por exemplo, já é uma decisão importante para o Eduardo Leite, se ele vai ou não vai para o PSD. Bom. E que é o mesmo prazo para ele renunciar. Também são 6 meses antes. A segunda pergunta. Os candidatos, você está se antecipando, os candidatos como João Dória, Eduardo Leite e tal, que querem se candidatar a outro posto, né? Se for para a reeleição não precisa sair do governo, né? Mas sair do governo do estado para a presidência aí precisa sair do governo. Então o prazo é 1º de abril. 2 de abril, tem que fazer isso até 6 meses antes do pleito. Então hoje, por exemplo, o Dória já disse que está vivendo um clima de despedida e que sairá até 2 de abril, foi a data que ele colocou. Antes ele tinha marcado uma data para sair, numa reunião com os secretários dele, 31 de março, tinha dito que sairia no dia 31 de março.
o que os aliados estão dizendo é que ele sairia no dia do golpe militar. Então, sair no dia da mentira, tem essa simbologia toda também. Se sair no 1º de abril, você sai no dia da mentira. Então, acredite se quiser, até esse tipo de numerologia está sendo discutida, Sardenberg. Agora, o Eduardo Leite também, ele teria que deixar o governo do Rio Grande do Sul se ele tiver alguma pretensão para a presidência da República, também tem que deixar o governo até o dia 2 de abril. E a outra coisa é a seguinte, as convenções, qual é a data das convenções para a escolha do candidato? Elas tendem a ocorrer até julho, então elas vão ocorrer ali ao longo do mês de julho. Podem começar no fim de junho, mas tende a ter sido feitas até 31 de julho. Então, até lá você tem que ter cumprido essas etapas que você falou, Sardenberg, e uma outra. Tem um outro prazo importante aí, que é o prazo para você selar uma federação partidária, que é anterior às convenções. Você tem que selar até maio, de acordo com o TSE. Então, tem todo um suceder de datas aí que vai colocando decisões capitais sobre os políticos e os partidos, uma espada de Damocles permanente ali na cabeça de todos. Agora, até 2 de abril, então, é a mudança de partidos e a renúncia dos que vão disputar um outro posto. E Desincompatibilização também de secretários, desculpa te interromper. De secretários e ministros, né? Também. Exatamente, ministros de Estado e secretários têm que deixar o governo para se candidatarem. E aí nós temos abril, maio e junho. E aí vai ser esse salve-se quem puder. E tal, porque julho é convenção, aí escolhe o candidato, acabou, né? Isso, e até 5 de agosto para registrar as candidaturas. Então, aí também, porque depois da convenção tem uma outra agonia, que é a definição dos vices. Você fechou uma convenção, quem é o candidato, você fechou quem é a aliança, e aí fica um mês daquela agonia da escolha do vice, que é algo que também muitas vezes fica para 1/10 hora. Então, são várias agonias aí sucessivas, Sardenberg. Tá certo. Então, tá bom. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, Sardenberg e Cássia, um ótimo jornal para vocês. Até mais, Vera.